Seja muito bem-vindo ao nosso GFcast, seu podcast semanal que vai tratar sobre assuntos empresariais. Você quer se desenvolver pessoalmente e empresarialmente? Então assista o GFcast para que você alavanque ainda mais a sua empresa e eleve ela ao sucesso empresarial. Marcos Ferri e eu estaremos aqui todas as semanas, todas as quartas-feiras, às 8 horas da manhã, para poder falar com você, empresário, a como se desenvolver profissionalmente. Marcos, seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a você, Gilmárcio, bom dia a você, empresário que está aqui conosco. E você sabe, é você quem faz o nosso sucesso e principalmente você se desenvolvendo faz o sucesso da sua empresa. É isso que nós queremos. Sucesso da sua empresa junto com você. É isso aí, estamos agora, já tivemos aqui nossa regulagem do microfone, desculpem aí, mas já estamos prontos para mais um conteúdo aí para nosso material. Marcos, qual que é o tema de hoje? O que vamos falar? Hoje nós vamos falar sobre a tríade estratégica. Então, se vocês estão curiosos para saber o que é essa tal tríade estratégica, é algo muito simples que você já deve ter visto em várias empresas. Missão, visão e valores. Sabe aquele quadrinho bonito que fica na parede? É sobre isso, mas a gente vai colocar um detalhe a mais nisso daí. Então, hoje vamos falar sobre tríade estratégica. E para iniciarmos então, Marcos, o que vem a ser tríade estratégica? É exatamente esse o ponto. Por que estratégica? Porque quando você define a missão da empresa, quando você define onde ela quer chegar, que é a visão, e quais são os valores que norteiam esse caminho, você tem a clareza de tudo que você vai fazer na empresa. O que o colaborador tem que seguir? Começa na tríade estratégica. O que eu tenho que levar para meus clientes? Começa ali também. Então, tudo começa nessa tríade estratégica, na missão, na visão e nos valores. Isso faz a total diferença para a empresa. Por isso que a gente chama de estratégica. Começando já a entrar um pouco mais no detalhe, o que é a missão? Né? Muitos já viram aquele texto lindo, maravilhoso lá na parede, mas que está só lá na parede. Só está lá parado como decoração dentro da empresa. Isso não funciona, isso não é estratégico. Então, aquilo lá é decoração. Agora, quando a gente faz de uma forma que ela fica simples, objetiva e viva na empresa, fazendo parte da cultura da empresa, aí sim ela se torna estratégica. Vale para a missão, vale para a visão e vale para os valores isso. Então, quando pensamos em tríade estratégica, estamos falando lá daquelas frases que ficam na maior parte das empresas de forma estampada, enormes. Tem algumas que, pelo amor de Deus, parecem um livro, né? Exatamente. E que se você conversar com qualquer colaborador, e às vezes até o próprio proprietário, né? Até o próprio CEO da empresa, você pergunta qual é a missão da empresa. Deixa eu olhar aqui. Espera que eu já volto. Deixa eu pegar só no computador ali, eu já volto e já te falo qual é a missão. Começamos mal. Começou muito mal. Isso é algo assim que, se você pegar a cultura da empresa, você vai ver que ela está totalmente perdida, ela está totalmente sem um rumo certo para seguir. Ela está indo para qualquer caminho, está à deriva. Exatamente. É como se, usando a imagem do barco, né? É como se fosse um barco sem motor, sem vela e sendo levada pelas ondas. Simplesmente assim. Caiu o sem remo, leme, sem remo, sem nada. Caiu o leme e seja o que quiser. Exatamente. Hoje o mar está levando para a direita, está levando para a esquerda, o que for, é para onde eu vou. É onde eu vou e também vai ser o resultado que você vai ter. Exatamente, é exatamente esse o ponto. Esse resultado, será que era o que eu queria inicialmente? A maior parte das vezes, não. A maior parte das vezes, porque quando a gente está à deriva dessa forma, a tendência da empresa é ir diminuindo até ir ao fracasso. E até eu porque que é duro, o vento... É difícil falar isso, né? É complicado. Nós dois somos empresários também.
conhecemos também vários outros empresários e a realidade. Sim, sim. O problema maior é esse, que nós estamos brincando aqui com um assunto extremamente sério, mas é a realidade de muitos empresários. Você conversa com eles, eles não têm... Ah, não, é mais uma coisa da administração, né? Exato. Às vezes eles falam assim, isso daí é mais uma besteira que o pessoal criou para ficar mostrando tudo. Mas se você não tem a tríade estratégica clara na sua mente... Como que você vai criar uma estratégia se você não tem? Ela é uma tríade estratégica. Se você não sabe, como você tem estratégia? Exatamente isso. Isso daí é extremamente importante. Você, empreendedor, você profissional, estar com isso em mente. Até mesmo você que é colaborador de uma empresa, você precisa entender a tríade estratégica da empresa para você poder o quê? Para você poder também aplicar os seus serviços, vender mais, trabalhar de forma melhor e gerar o quê? Os resultados que a própria empresa e você necessitam. Exatamente. E desejam. Exatamente. Eu gosto de dizer até que a tríade estratégica é a alma da empresa. Por quê? Porque é a partir dela que sai tudo. O planejamento estratégico, o planejamento de negócios, o plano de ação, tudo está conectado com a tríade estratégica. Tudo na empresa. Os meus colaboradores, eles têm que estar conectados também. Então, senão não funciona. Então vamos começar a entender melhor. Então, quando a gente fala em tríade estratégica, missão, visão e valores. Exatamente. É isso aí. E a grande pergunta, missão. O que é a missão de uma empresa? Como que nós podemos, eu falo assim, traduzir para uma linguagem mais tranquila, o que vem a ser a missão de uma empresa? Assim como o que eu vou dizer é simples, objetivo, a missão precisa ser traduzida numa frase simples e objetiva para que qualquer um entenda isso. Missão é o porquê de existir da empresa. De uma forma bem simples. Para que eu tenho a minha empresa? O que eu faço com a minha empresa? O que eu transformo com a minha empresa? O que eu impacto no meu cliente com a minha empresa ou na sociedade com a minha empresa? Então, essa é a missão, é o porquê dela existir. Se eu tenho um restaurante, a minha missão pode ser levar experiências gastronômicas diferenciadas. Se eu tenho uma contabilidade, é levar tranquilidade e demonstração dos números adequados para os empresários. Então, é o porquê que... Quando você montou a sua empresa, por que você montou a sua empresa? O que você quer resolver na sociedade? E detalhe, não vale dizer, é para poder vender, tá? Não, isso daí é consequência. É consequência e é obrigação de todo mundo. Exatamente. Não existe nenhuma empresa que eu conheço que o objetivo não é vender. Aí eu encontro profissional da área de saúde. Como profissional da área de saúde, que eu sou farmacêutico, aí eu encontro, meu objetivo não é vender. Meu objetivo é levar saúde à população. Perfeito como missão. Mas como eu faço isso é através da venda. Se o meu cliente vem aqui no meu estabelecimento e ele não pagar, já era. Como que você vai sobreviver? Eu cobro uma consulta. Quando eu cobro a consulta, eu estou cobrando o quê? Um serviço. Exatamente. Ok, estou cobrando um serviço, mas para que ele venha aqui receber o meu serviço, eu tenho que vender. Eu tenho que falar que a minha consulta é importante, que ele precisa da minha consulta. Ele precisa principalmente reconhecer a importância dessa consulta. Então, todo profissional da área de saúde, quer seja médico, quer seja dentista, profissional da área de estética, farmacêutico, biomédico, sim, todos esses profissionais vendem, são vendedores. E ele tem que ser vendedor nato. Porque o pessoal às vezes confunde muito, né? Tem que ser vendedor. Vendedor não é aquele cara chato de antigamente que batia na porta, que punha o pezinho lá para não fechar a porta na cara dele. Isso daí já era, tá? Vendedor é aquele que soluciona problemas. Isso. Você tem que ser vendedor, você tem que vender o seu serviço, você tem que vender os benefícios. Tudo por que a pessoa vai lá com você?
Isso vale para todos os profissionais da área de saúde, para todos os profissionais em todas as áreas. Eu gosto de ressaltar bastante da área da saúde, porque, como farmacêutico, eu vejo, desde quando eu estava lá na faculdade, a gente recebe aquele, olha, você não vai vender medicamento, você não vai vender isso. Sinto muito, pessoal, nós vendemos o nosso serviço. Nós vendemos os medicamentos de uma forma ética, de uma forma profissional, mas se você não vender, você não recebe. Se você não recebe, você também não sobrevive. Então, a sua empresa precisa sobreviver. E por mais que eu seja uma pessoa, eu sou o quê? Uma empresa. Exatamente. Vamos dar um spoilerzinho do nosso próximo podcast. Quando você vai vender alguma coisa, você entrega valor. Então, está conectado com isso. Quando eu estou falando de valor, eu não estou falando de preço que o cliente paga, tá? É valor. Então, você ter a clareza do valor que você entrega, você está vendendo quando você passa para ele. E o cliente compra o valor. Não é como eu disse, não é aquele vendedor, aquela figura chata de antigamente que o pessoal sempre gosta de colocar. O vendedor é esse que está levando o valor para o cliente. E o cliente quer comprar valor. Então, é simples assim. É muito tranquilo isso. Então, dentro de uma clínica médica, de uma clínica odontológica, de um restaurante, de uma padaria, você precisa ter a tríade estratégica bem definida. Eu sou um cardiologista, ok, mas qual é a sua missão como cardiologista? Sou um neurologista, sou um neurocirurgião. Qual é a sua missão como um neurocirurgião? Então é importante você definir isso daí também para que aumente as suas consultas, que você tenha consultas cada vez mais rentáveis também. Exatamente. E você tocou num ponto bem essencial, que é uma coisa é a tríade estratégica da pessoa como ser humano, a outra é dele dentro da empresa, como profissional, se for um autônomo, como os exemplos que você deu, ou como empresa mesmo. São duas diferentes. Só que eu, empresário, tenho a minha pessoal, que é muito mais ampla, porque mexe com todos os aspectos da minha vida, e a minha empresa está conectada com a minha. Então, vamos falar assim, missão, eu tenho a minha missão pessoa física e minha missão pessoa jurídica. Para diferenciar, eu gosto de chamar de missão de vida, quando é a nossa pessoal. Pessoa física. E a da empresa é a missão. Que é a pessoa jurídica. Exatamente. Então, é a minha missão de vida. O que você deseja para... O que você deseja ser lembrado quando você se for? Como que você deseja ser reconhecido já? A gente já está começando a entrar na visão de futuro. Visão de futuro. Exatamente. E aí você tem que saber assim, olha, você alcançou a sua missão? Exato. Eu realizei a minha missão alcançando o meu sonho, que é de repente, ser reconhecido como X profissional, assim, atingir vendas pelo Brasil inteiro. Isso é o que a gente chama de visão de futuro. Eu realizo a minha missão e alcanço a minha visão. Então, a visão, a gente pode transformá-la em metas depois, objetivos primeiro, depois metas, e a gente vai alcançando. A visão, ela pode ser alterada ao longo do tempo. E, aliás, deve ser, esse é o adequado, porque mostra a evolução da nossa empresa. Mas a missão, normalmente, ela não se altera. A missão, ela já é definida... E a partir daquele momento que eu defini, eu já tenho o quê? Já começar a trabalhar ela, não vou dizer o resto da vida, porque você pode fazer um ajuste fino ali durante a sua vida, mas você tem que caminhar seguindo aqueles princípios. Esse é o ponto de ser simples e objetivo, como eu disse. Quando a gente tem a clareza da nossa missão numa forma bem simples, ela vai norteando tudo que a gente vai fazer em termos de escolha. Se eu trouxer para a minha vida, se eu tenho noção precisa do que é a minha missão, a minha profissão eu vou escolher baseada na minha missão. O que eu vou fazer por exemplo, de caridade ou de algum aspecto social, está conectado a isso. Meu casamento, ele vai seguir a minha missão. Eu como pai ou como mãe, né?
vai seguir isso daí também. Eu, dentro da religião que eu frequento, a mesma coisa. Então, a missão, ela norteia tudo que a gente vai fazer na vida. Dentro da empresa, a missão da empresa norteia tudo, todas as estratégias. Eu desde a minha primeira estratégia, que é a estratégia empresarial, desde vai para o meu planejamento de negócios, meu planejamento estratégico do ano, aí vai para o plano de ações, para os colaboradores, para os clientes, para os fornecedores, ela vai norteando tudo. Eu até gosto de dizer que a tríade estratégica, ela dá a cara da empresa. Como eu quero que a minha empresa seja reconhecida no mercado, é a partir da tríade estratégica que a gente vai definindo isso. É como se fosse assim, a imagem que vai aparecer para o mundo da empresa. É a imagem que eu quero passar da minha empresa para o mundo. Exato. E agora, vamos pensar no segundo ponto da tríade estratégica. Visão. O que vem a ser visão, então, pensando empresarialmente? Começando por nós, a visão é o nosso sonho. Eu quero alcançar isso, eu quero fazer aquilo, eu quero ser tal coisa. Então, começa dessa forma. Quando a gente leva para a empresa, é a mesma coisa, só que pensando na empresa. Poxa, eu quero ser reconhecido como a melhor empresa de treinamento do Brasil. Eu quero ser o maior distribuidor de produto X no mundo, ou na região, ou no estado. Esses são exemplos de visão que a gente tem, que leva a gente a conduzir todas as nossas estratégias para aquele objetivo. Eu transformei um sonho numa visão, a visão eu divido em objetivos. Então, visão é o que eu desejo ali para o meu futuro. Alcançar. Aonde eu espero estar daqui 1, 2, 5, 10 anos. Normalmente mais tempo. Mais tempo até? Isso. 10 anos, 15, 20 anos. E quando a gente pega essa visão, a gente divide em objetivos. Normalmente objetivos anuais. Se a visão é um pouco mais ampla, daqui 30 anos a gente pode dividir em quinquênios e depois dividir isso em anos. E aí, esses objetivos anuais, a gente transforma em metas mensais, semanais, dependendo do tipo de negócio, você transforma em metas. Aí é só fazer um plano de ações para poder atingir essas metas. Atingir as metas. Atingindo as metas, a gente atinge o objetivo do ano, que atingindo todos os anos os objetivos, a gente chega na nossa visão de futuro. Você consegue alcançar a visão. Então, eu falo que assim, a visão é o sonho. Exato. Começa no sonho. Aonde você espera estar? Daqui 30 anos. Quem que você gostaria de ser daqui 30 anos? Isso como pessoa. Quando a gente estiver falando da empresa, é como a empresa deve estar daqui 30 anos. Eu falo ser a entidade, empresa também. Porque dá para a gente considerar, mas para o empresário que está ouvindo, é extremamente importante você dividir os dois separar os dois. Eu, empresário, sou uma pessoa, um ente separado da empresa. A empresa é um outro ente, é totalmente diferente. É o que eu sempre gosto de falar. PFPJ. Exatamente. Você tem que entender CPF e CNPJ como dois seres completamente diferentes. Separados, exatamente. Eles não têm conexões, sim, mas são separados. Eu brinco aqui, o CPF ele é um funcionário do CNPJ. De uma certa forma, sim. Ele tem a principal conexão. Eu tenho que ser o funcionário, lógico. Você é o CEO, você é o presidente, você de todo quadro de funcionários, tudo bem. Mas eu falo que você tem que ter o que? Essa visão. Que meu CPF é diferente do meu CNPJ. Isso é essencial. Eu gosto sempre de frisar isso, porque no Instituto sempre aparecem os empresários que misturam as duas coisas. E essa mistura não é nada saudável, principalmente para a vida financeira, tanto da empresa quanto dele próprio. Uhum. Então, eu gosto de sempre frisar que tem que ser separado. Uma coisa importante, assim, né, para
expandir um pouquinho mais, né? Como a gente falou agora, né? Eu, como empresário, sou uma espécie de funcionário da empresa. Sim, quando eu estou olhando como empresa. Então, a empresa tem vários funcionários colaboradores e o empresário faz parte desse quadro. Agora, eu, como empresário, meu olhar é diferente. E para vocês entenderem o quanto é importante essa diferença. Eu, como empresário, tenho que olhar a minha empresa não como, eu sou mais um funcionário da empresa. Não. Eu tenho um negócio que vai me trazer tal coisa, que seja um dinheiro, que seja benefício, que seja status, que seja o que eu quiser através da empresa. Que está relacionado também com a missão de vida. Exatamente. Então, a empresa, ela é parte da minha missão. Ela é parte da minha visão. Um meio para eu chegar. Meio para eu chegar a alcançar a minha missão de vida. Exatamente. Então, olha só, são duas coisas que são conectadas, mas têm visões completamente diferentes. Uhum. E como empresário, a gente precisa se colocar em cada uma delas no momento adequado. Eu, como empresário, tenho minha empresa, é um negócio que vai me servir. Quando eu estou olhando como empresa, o empresário é só uma parte da empresa. Ele é mais um colaborador ali dentro da empresa. Então você tem ele dois recebe momentos. Um prolabore, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, ele é responsável pelas estratégias. Tem essa função. Exatamente. Quando eu estou tem essas obrigações com a empresa. Exatamente. Tem igual você, empresário, cobra dos seus colaboradores as funções dele, você também tem funções dentro da sua empresa. Para você alcançar a visão e alcançar a missão da sua empresa, você também tem que cumprir com as suas obrigações. Se ficar procrastinando, não vai adiantar nada. E aí a gente cai naquela estatística que algumas pesquisas mostram, né? 65, em média, né? 65% das empresas que abrem fecham em até 3 anos. Então, para que isso não aconteça, a gente precisa ter clareza no que a gente quer. Uma das clarezas, né, é essa separação. É extremamente importante. E qual é a outra? A tríade estratégica. Você viu que a gente falou de várias coisas de maneira de entender e tudo mais? A tríade estratégica ajuda a gente ter esse entendimento. Se a missão da minha empresa é levar experiências diferenciadas dentro da gastronomia, é treinar novos profissionais para que o mercado seja mais promissor, em missões diferenciadas. E vocês estão percebendo que eu estou usando frases simples de missão, porque elas precisam ser assim, para funcionar como se fosse a alma da empresa e incorporar na cultura empresarial, ela tem que ser muito simples. Todos na empresa têm que ter clareza e têm que saber o que é. Todas as minhas ações dentro da empresa, seja eu empresário ou colaborador, tem que estar conectado com a missão da empresa. Eu tenho que realizar a missão da empresa. Eu tenho que levar a minha ação para a visão da empresa. Eu tenho que respeitar os valores da empresa, que é a terceira parte da tríade. Então, já aproveitando essa parte de valores, o que vem a ser, então, quando a gente pensa empresarialmente, os valores da empresa? O que ela vai... O que isso ajuda na construção da tríade estratégica? Bom, valores. Eu gosto de usar a imagem como se fosse um guarda-reio na estrada. Então, a empresa está seguindo, né, a missão dela, realizando a missão e com um destino para chegar lá. Só que, de repente, podem acontecer algumas coisas que começam a tirar dessa estrada, dessa linha reta e, de repente, levar para alguma coisa que não é muito legal. Quando a gente coloca os valores muito claros, precisos, todos na empresa sabendo quais são esses valores, isso não acontece mais. Por quê? Porque a gente leva... É como se fosse o guarda-reio segurando o carro de volta na estrada. Opa, estou escapando aqui, deixa eu voltar. Então, se eu tenho na empresa um dos valores como agilidade, o que vai acontecer é que eu não posso ter funcionários que sejam burocráticos, que fiquem enrolando, procrastinando. Eu, como empresário, como parte da empresa, também não posso procrastinar.
Então, tudo que a gente vai fazer tem que ser focado em resolver rápido, porque o valor da empresa é a agilidade. Um deles, pelo menos. Então, quando a gente pensa em valores, nós estamos pensando assim, vale tudo dentro de uma empresa? Aí é o grande detalhe. Vale tudo para conseguir um cliente? Vale tudo para você vender? Vale tudo para você ter sucesso? Exatamente. E se para você vale tudo, esse guarda-reio foi retirado. Exatamente. E aí você pode se perder no meio do caminho. Exato. E, lógico, como sempre tem um ensinamento que diz, né, que tudo que se planta, colhe. Então, tudo que você está plantando aqui, se não é muito legal, lá na frente você vai colher algo que não é muito legal. Agora, se você colhe baseado nesses valores, o retorno vai ser baseado nesses valores também. Então, por isso que essa definição e essa limitação, vamos falar assim, de valores, ela tem que estar muito clara para você plantar milho e colher milho. Exatamente. Porque você não vai plantar milho e colher soja. Nunca vai acontecer Nunca isso. vai acontecer. Não adianta você tentar fazer a mesma coisa a vida inteira e esperar um resultado diferente. Usando a agricultura, como você colocou aí, de exemplo. Eu quero comer milho cozido. Então, eu vou jogar planta aqui de semente de soja. O que vai acontecer é que não vai chegar em milho. Eu não vou comer milho cozido lá na frente. Você pode até comer, você tem que colher a soja, vender essa soja para comprar o milho. Então, mas você viu que você já se isso for a desviou sua do caminho? estratégia, se isso for a sua estratégia, eu quero comer milho, mas da venda da minha soja, tudo bem. Tudo bem. Tranquilo. Agora, isso foi algo que você pensou. Não, mas eu quero voltando para o exemplo milho. do colher do plantar e colher. Eu vou plantar milho, eu quero milho. Então, na minha tríade estratégica, eu pus a minha visão de futuro que eu quero milho cozido. Uhum. Então, minha visão de futuro é: estou comendo milho cozido. Qual é a minha missão? Cuidar para que esse milho cresça, floresça e dê a espiga depois para eu poder cozinhar. Que seja um milho de qualidade, que seja um milho saboroso para que eu possa degustar esse milho depois dessa forma. E aí vem a parte importante, né, que está conectada com os valores, a ação. Poxa, eu quero milho, eu plantei milho, excelente. Agora eu vou sentar aqui e vou ficar assistindo televisão. Vai acontecer? Assistindo o nosso podcast aqui, GFcast, esperando o milho chegar lá, tá? Pode fazer isso para aprender como fazer isso, tá? Assista o podcast que você vai aprender. Mas, vou assistir a série, vou assistir isso, vou assistir aquilo e não aprendo nada. Não me desenvolvo. O milho a semente está lá na terra. Mas aí vem um corvo e come um passarinho qualquer. Aí vai escassez de água, ficando seco. Vai florescer? Não vai. Agora, o que eu faço? Poxa, eu sei que eu preciso ir lá. Então eu vou vou irrigar, vou lá, vou adubar, vou cuidar das pragas, vou pôr um espantalho lá para espantar os passarinhos, tá, e tudo mais. Não sou da área da agricultura, tá? Então, se eu estiver falando besteira, me perdoe. Mas eu estou fazendo tudo isso. Só que adianta eu, por exemplo, fazer o espantalho, como eu dei o exemplo, e tirar a roupa de uma pessoa que está passando necessidade para poder fazer o espantalho? Adianta eu tirar a água, que eu barrar, por exemplo, um córrego para poder ter água na minha plantação e com isso eu sequei todo um lago que tinha peixes e tudo mais, que que tinha várias pessoas que pescavam lá para não passar fome? Vale tudo? Exatamente aí que entra os valores. Opa, eu tenho que fazer todas essas coisas, mas espera aí, eu não posso deixar isso daqui acontecer, que não é legal. Isso daqui também não posso deixar acontecer, que também não é legal. Aí os valores me ajudam nesses aspectos. Eu tenho que fazer as ações sim para poder chegar na minha visão, para realizar a minha missão, mas
seguindo os meus valores para eu não me perder. Os valores éticos e morais. Sim, inclusive ética é um dos valores que normalmente as empresas têm. Eu falo que é um dos primeiros valores que as empresas têm é a ética, né? Agora, se cumpre brinca, aí, né? Algumas outras, né? Isso acontece. Essa daí já desvia. Tem algumas falhas no guarda-reio. A gente até brinca, né? Que ética para a empresa é tão essencial que às vezes não precisa nem colocar lá como valor, porque é essencial. Assim básico. Como a honestidade para o ser humano. Sim. É tão essencial que às vezes não precisa nem você colocar lá como seus valores pessoais, porque é a primeira coisa, assim, é tão parte do caráter de uma pessoa a honestidade que não precisa estar lá. A ética é a mesma situação para a empresa. Mas sempre tem que estar lá assim, ó, mostrando para a pessoa lembrar. Essencial. Por isso a clareza e a objetividade, a simplicidade. A simplicidade, eu falo que assim, por mais que a gente brinque, nós brincamos aí no começo, que fala assim, missão, visão e valores, sempre está numa parede e as pessoas não lembram. Nós temos que transformá-las num conceito bem simples, até para que elas lembrem e internalizem isso. Exatamente isso. Para que elas consigam. Ela tem que estar na parede? Tem. Para aquela pessoa, aquele cliente que chegou, olhou, nossa, olha, é isso que eles querem. É isso que essa empresa quer me passar como cliente. E ele também tem o quê? Olha, essa empresa está me passando isso? Ela está cumprindo com os objetivos dela? Porque isso também vai ganhar o quê? Credibilidade. Total. Porque mostra coerência. E, detalhe, percebe como que vai dando a cara da empresa, o jeito que a empresa vai se colocar no mercado? Como todo mundo vai enxergar a empresa? Os próprios colaboradores, os parceiros e os clientes. A partir daí, ele começa a dar a cara da empresa. E eu falei algumas vezes de cultura empresarial. A cultura empresarial é essencial para a empresa funcionar. E começa na tríade. Se um dos nossos valores é a ética, como a gente estava falando aqui agora, adianta eu ter um colaborador que faz algumas coisinhas antiéticas? Não vai encaixar. Adianta ter uma lista ali com nomes esquisitos? Não encaixa. Aí você já começa a perder os valores. É. Perder os valores, você vai chegar na missão? Não. Vai chegar na sua meta? Não. Ah, mas eu tô indo sim. O milho tá crescendo aqui. Só que aí o outro tá passando fome. Se tá passando fome, de repente vai chegar aqui e vai pegar todo o seu milho, porque ele tá morrendo de fome. Aí você não vai ter milho cozido. Então, percebe? A gente planta, a gente colhe. Até no exemplo da plantação tem uma outra plantação que eu fiz algo errado vai chegar para mim. Se você leva o bem também vem. Exatamente. Isso é extremamente... Vale tanto para as coisas negativas quanto as positivas. Para as positivas. Isso tudo que se planta, colhe. Tudo que se planta, colhe. E vamos pensar, então, agora um pouquinho em visão. Nas visões, como que a gente pode escrever uma visão extremamente objetiva? Pegar um exemplo para os empresários agora começarem assim, olha, não, eu quero escrever a visão da minha empresa. Como que eu posso sentar agora, pensar e escrever uma frase que gere essa visão? Lá no Instituto é muito interessante. Lá no Instituto a gente faz um exercício de visualização que a gente chama. A pessoa trabalhar a imaginação para que ela se sinta lá no futuro. Então, daqui 5 anos, a gente começa assim, né? Daqui 5 anos, imagina que você entrou numa máquina do tempo e foi lá para 5 anos no futuro. Poxa, estou lá em 2028. Tá. Como está a minha empresa hoje? E assim, imaginar que você está vendo a empresa e começar a descrever como se você estivesse descrevendo uma foto. A minha empresa está assim, está assado, tem um escritório, não, tem uma área de vendas assim, tem tantos colaboradores, né? E vai descrevendo. Quanto mais detalhes, melhor.
Uma vez que você tem essa visualização toda de como está a sua empresa, aí a gente transforma isso numa frase simples e objetiva que transpareça isso. Quando nós, empresários, lemos a frase, o que vem para a gente é toda essa visualização. Você tem que ter aquela imagem que você criou. Exato. Aquela imagem tem que estar o quê? Dentro daquela frase. A hora que você, empresário, que você criou a frase. Então, a hora que você lê aquela frase, você tem que ter a visão daquela imagem. Então, imagina... vamos dar um exemplo de uma empresa de treinamento, para a gente diferenciar um pouquinho agora. Sai um pouquinho dos mesmos exemplos. Uma empresa de treinamento. Poxa, daqui 5 anos, eu estou começando hoje, daqui 5 anos eu quero ser reconhecido no estado de São Paulo inteiro. Poxa, eu estou visualizando aqui que eu estou fazendo vários treinamentos em várias cidades do estado, eu recebo pedidos, vem para cá, vem para minha cidade, traz esse treinamento que você faz aqui para mim também. Olha, a cidade precisa disso, os empresários, se for para empresários, por exemplo, né? Os empresários aqui estão precisando aprender sobre essas coisas que você está dizendo aí. Então, você não consegue trazer uma palestra, olha o seu curso, tá? Então, eu já estou sentindo tudo isso daí. Nossa, daqui 5 anos eu já conquistei tudo isso. Eu escrever, como é que eu escrevo? Ser reconhecido como uma empresa de treinamento de valor ou uma empresa de treinamento de sucesso no estado de São Paulo, no caso, São Paulo. Onde a gente está. Então, aí você já consegue ter essa imaginação. Você consegue lembrar daquilo que você pensou que você gostaria de estar fazendo como empresa daqui 5 anos. Imagina como se já tivesse acontecido na hora que a gente está fazendo a visualização. Já aconteceu. Eu já estou em 2028, se a gente usar o exemplo dos 5 anos. Já estou em 2028. Já aconteceu isso. Dentro da gente é como se já tivesse acontecido. Essa visualização é que tem poder para a gente poder criar a visão de futuro. E aí, porque a hora que você ela consegue... passa a dar energia para a gente. E aí você consegue também pensar agora, a partir desse ponto, você começa a passar, olha, se eu quero chegar aí, o que eu preciso fazer daqui 4 anos para estar mais próximo disso? Exatamente. Daqui 3 anos para estar mais próximo disso? Daqui 2? Exato. O que eu preciso fazer depois de assistir esse vídeo para chegar mais próximo dessa cena que você visualizou? Exatamente. Como você vai aplicar os conteúdos que nós passamos para vocês agora para chegar aonde vocês desejam. Exato. E aí é o que a gente chama de planejamento. Então, o que é o planejamento? Se eu sei onde eu quero chegar, eu começo a transformar isso em alguns marcos. Esses marcos é o que a gente chama de objetivo. Então, daqui 5 anos eu estou dessa forma. Em 4 eu estou dessa outra, até chegar no ano que vem. No ano que vem, eu tenho tudo isso daqui, tá? Eu vou transformar esse objetivo do ano em metas mensais. Se eu tenho clareza do que eu preciso fazer mês a mês, é só eu fazer o meu plano de ação. Ou seja, quais as ações eu preciso fazer para cumprir essa meta. Se eu quero ser reconhecido no estado daqui 5 anos, em 4, eu sou na minha grande região próxima, em 3 anos de repente, na minha grande região próxima, em 2 anos, começando na micro-região, né, a cidade mais algumas próximas, e no ano que vem ser reconhecido pela cidade toda. Então, se é ser reconhecido na cidade toda aqui, nós estamos em Ribeirão Preto, poxa, o que eu preciso fazer então mês a mês para conquistar esse reconhecimento na cidade? Então, aí entra o plano de ação. Então, dentro desse exemplo, já vale algumas lições, né? Eu quero ser reconhecido no estado. Tá. Já vou fazer uma campanha de marketing para o estado inteiro? Não. Aí é um detalhe extremamente importante. Eu quero ser reconhecido no estado, mas você já é reconhecido na sua cidade? Exato. Na sua micro-região, na sua macro-região, no seu estado? E daqui 10 anos, por que não? No Brasil?
Eu gosto muito de dizer, né? Se você vai, por exemplo, eu comecei agora e eu já vou fazer para o estado inteiro, você está jogando dinheiro no lixo. Porque o seu marketing não vai atingir as pessoas que você precisa atingir e não vai ter essa abrangência que você está imaginando. Agora, se eu faço aqui, eu vou começar a ter fechamentos, vou ter treinamentos. Esse treinamento de sucesso, a gente está entendendo que é um produto ou um serviço de sucesso, né? Que é bom, entrega realmente valor. Opa, spoiler de novo. Spoiler de novo da próxima semana. Entrega valor e o cliente sai satisfeito, o que vai acontecer é que ele vai falar para um, vai falar para outro, tal, e ele vai ter amigos de fora. Aí que vai ficar sabendo. Na hora que você começar, você já trabalhou a sua cidade, você começar a falar com cidades, começar a trabalhar o marketing já para outras cidades, micro-região, aí o pessoal vai falar assim, nossa, eu ouvi falar mesmo, o meu amigo falou mesmo, tal. Como é que é isso daí? Aí você começa a atingir isso daí. Quando você já está com uma abrangência já maior na micro-região, aí você amplia para macro, depois vai. Aí você trabalha inteligentemente o seu dinheiro e principalmente o seu esforço, a sua energia. Porque não só dinheiro, mas também vai muita energia. E aí você despender energia e não ter resultado não é nada legal. A depressão chega. Exatamente. Então, para evitar isso, começar focado com pensamentos no futuro, mas pensando no hoje. E isso tudo a gente falou de planejamento, mas por quê? Porque a gente está falando da visão de futuro, a importância da visão de futuro. Mas a visão de futuro só pode acontecer conectado com a minha missão. Sim. E sendo regido pelos meus valores para a gente não se perder no caminho, até chegar nessa visão de futuro. Então, é extremamente importante para você chegar na sua missão, na sua visão. Também eu posso pensar, pegando esse exemplo de treinamentos, até porque nós da GZM Academy aqui realizamos vários treinamentos, toda essa parte. Não adianta você pensar, vou ser uma empresa de sucesso estadual se eu também não tiver um bom treinamento. Essencial. O seu produto... Bom, tem algumas coisas que a gente até brinca, assim, tem algumas coisas que são obrigações. Ter um excelente produto, ter um excelente serviço é obrigação. Isso não muda, tá? Primeira coisa que tem que ter, se eu quero ter sucesso, é ter um excelente produto ou serviço. Básico. É básico. Se você quer alcançar a gente nem leva em consideração que isso daí, porque isso é básico. Tem que ter. Se você não tem um bom produto, um bom serviço, já era. Estrutura o produto, estrutura o serviço. Perfeito. A partir daí, cria missão, visão, valores. E eu aí acho você até que a gente vai pode inverter isso daí. Eu tenho uma empresa, eu preciso ter a clareza da missão, visão e valores e depois eu vou trabalhar os produtos ou serviços conectados com isso. Por isso que eu chamo de alma. Mas até pensando assim, por exemplo, eu vou pegar o exemplo aqui da GZM Academy. Eu tenho o quê? Um centro de treinamentos. Ok. Perfeito. Então, essa é a empresa. Essa é a empresa. A missão da nossa empresa é dar treinamentos para o Brasil. Por isso, até podcasts, cursos online, todo esse perfil. Vamos trabalhar um pouquinho melhor isso daí? Exemplo ao vivo, hein? A sua missão não é dar treinamentos para o Brasil. A sua missão é um pouco mais abaixo, mais a fundo. Sim. Que é o quê? É que eu não ia entrar muito na missão nossa neste momento. Por isso. Não, mas é bom, é importante para as pessoas conhecerem. A sua missão é transformar profissionais da área da estética e tudo mais em grandes profissionais. Isso. Essa é a sua missão. De forma bem simples. De forma bem simples. É transformar profissionais em profissionais de sucesso. Exato. A missão da GZM Academy, a nossa missão é pegar você que está assistindo e transformar em profissionais de sucesso. Perfeito. Se você é um profissional de sucesso, nós cumprimos a nossa missão empresarial. Percebeu a simplicidade
É exatamente isso. Por quê? Porque todos os treinamentos que você for elaborar, eu já tenho um treinamento de Botox, eu tenho um treinamento, qual outro que você tem? De secagem de vasinhos, preenchimento e todos os outros. Todos esses treinamentos, o que ele tem por trás? Ensinar para que aquele profissional faça esse procedimento ou essa técnica de forma a ter sucesso lá com o cliente dele. E aí não é só entregar a técnica. Exatamente. Porque a técnica, a minha técnica, a técnica de vários Qualquer outros que profissionais, saiba, pode fazer. todos fazem. Todos fazem. Agora, a técnica para transformar você em um profissional de sucesso, aí a metodologia, a forma, toda a Está condução baseada na missão. Então, todo o planejamento do produto Começa ela na missão. Ele está aqui, ó. É um curso de toxina botulínica? Sim, é um curso de toxina botulínica. Pô, tem 200 mil cursos aí no Brasil. Sim. Mas aquele que te traz... GZM Academy é totalmente diferente porque ele está baseado no seu sucesso. Isso. O meu foco é fazer que você faça a aplicação da toxina botulínica de forma a se tornar um profissional de sucesso. É isso aí. Então, quais são os caminhos que você tem? Então, aí vai entrar o produto. Então, você tem que embalar este produto para levar essa característica. Isso. E aí entra o essencial, o básico. Como a gente estava dizendo, pequeno ajustezinho técnico, tá, pessoal? Sumiu a nossa imagem aqui. Eu não sei o que eu bati aqui. Mas sem problema, continuamos. Sumiu só aí. No YouTube não sumiu, não. Que no bom. YouTube tá tranquilo. Mas como a gente ia dizendo, né? Quando eu vou preparar o meu treinamento e tudo mais, e eu estou baseado nisso daqui, eu já entendo, é automático, porque é básico, tem que ter qualidade, ou seja, eu tenho que atingir o sucesso dele, do meu cliente. Por quê? Porque isso é a minha missão. E normalmente também você tem, assim, principalmente em treinamentos, você depende também do seu cliente. Sim, essencial. Por isso, acho que daqui uns 2 podcasts a gente vai falar disso, hein? A gente vai falar sobre nicho de mercado, sobre cliente. Quem é o seu cliente ideal? Exatamente. A gente vai falar disso, hein? Não perca. Quem é o seu cliente ideal? Eu vou vender o meu curso para todo mundo? Claro que não. Claro que não. Mas você tá separando. Não. Eu estou definindo nicho. Definindo mercado. A partir disso, você vai criar estratégias também do seu curso. Exatamente. Poxa, se eu sei que o meu cliente é um profissional que é assim, e esse profissional quer chegar no sucesso, então eu sei o que eu tenho que fazer por causa das características dele para que ele chegue ao sucesso. É isso aí. Aí eu monto o meu treinamento, a minha metodologia, baseado nessas características para atingir o sucesso. Tem que ser um excelente treinamento? Claro, isso é básico. Assim, isso é o mínimo. É mínimo. Então, eu não tenho que me preocupar com essa parte, porque isso é mínimo, então é a primeira coisa que a gente vai pensar, qualidade do que a gente está fazendo para entregar. Mas, como a gente vai entregar, aí entra a tríade estratégica. Nossa missão, a visão. Poxa, se a sua visão é entregar para o Brasil inteiro, ou seja, eu tenho que fazer com extrema qualidade aqui, vou fazer na internet. Estar aqui hoje tem a ver com a visão de futuro. Porque através da internet a gente consegue entregar para qualquer lugar, não só do Brasil, do mundo. Hoje, na realidade, nós estamos ampliando a nossa missão, né? Excelente. Por enquanto, nós estamos... Nossa visão, nós estamos mudando um pouquinho a nossa visão na questão assim, agora, por enquanto, na língua portuguesa. Tá? Porque também, calma, ainda não vamos começar já a traduzir, não, vamos com calma. Daqui a uns 4, 5 anos, aí nós vamos... Por que não um podcast em inglês? Next in English. Very well. Aguardem. Olha lá, ó, previsão de futuro. Muito bom e em breve mesmo. Agora, vamos condensar tudo isso daqui. A gente falou de várias coisas que vêm a partir da tríade estratégica. Por quê? Porque a gente quer que você entenda que é extremamente importante você
dar foco para ter clareza na sua tríade estratégica. A gente precisa que você alcance o sucesso, mas para você alcançar o sucesso, você começa com a clareza da sua tríade estratégica, para dar a cara da sua empresa de como ela vai ser no mercado. Como que eu faço isso? A primeira coisa, simplicidade e objetividade. Tenha visão de futuro, você precisa ter essa visualização completa e tudo mais do que você quer alcançar. Mas a frase que representa isso tem que ser simples. O seu colaborador, quando lê, ele tem que entender o que está escrito ali. O seu cliente, quando lê, ele tem que entender o que está escrito ali. Quando o seu parceiro lê, ele tem que saber o que está escrito ali. Você não, é uma frase tão simples e objetiva que você não precisa explicar. Essa é a grande sacada da tríade estratégica. Se você precisar explicar para alguém, reveja. Reveja porque ela não está simples, não está objetiva. Exatamente. E ela não está passando a imagem que você deseja. E de repente ela só está ali de decoração, né? Normalmente. Aí ela não é estratégica. E normalmente ela vai estar com essa característica. Então vai ter essa ação. Sempre que você precisa explicar alguma coisa, sua comunicação não foi adequada. Isso a gente falou da visão. Missão. Missão é a parte essencial, é a vida da empresa, é o porquê dela existir. Então, quando você pensar na missão da empresa, para que eu criei essa empresa? Para realizar o quê? Então, isso está conectado à missão. Mas a missão, esse é um cuidado que a gente precisa ter na hora de criar a missão, né? Não é para eu vender treinamento, ou é para eu vender roupa, é para eu vender isso, ou para fazer esse tipo de serviço. Não. É o que a gente faz com o nosso produto, é o que a gente realiza com o nosso serviço. Então, o que o cliente vai conquistar com o que a gente está fazendo? Isso é a missão. Então, a transformação que a gente está fazendo. No meu caso, por exemplo, é ajudar os empresários e as empresas a atingirem os seus objetivos, os seus sonhos. Então, isso é sua visão de empresa. Isso, é a do Instituto Ferri. Do Instituto Ferri. Exatamente. Que, por sinal, entrem no link aqui abaixo, que você vai também no canal do Marcos Ferri, lá do Instituto Ferri, que você também tem conteúdos específicos, tá? Que ele também grava conteúdos para poder estar o quê? Dando mais orientações mais técnicas, mais detalhadas. Então, conteúdo mais aprofundado, é só acessar o canal do Marcos Ferri, do Instituto Ferri, que você vai ter muito conteúdo lá também. E já se inscreva, aproveita nos dois canais, da GZM e também do Instituto Ferri, do Marcos Ferri. Isso aí, te espero lá também. E completando a tríade, os valores. O que eu normalmente sugiro para os nossos treinandos? Separe 5 valores essenciais. Esse é o que vai aparecer lá no quadrinho. É esse que todo mundo sabe de cabeça, os colaboradores sabem de cabeça. São os 5 valores essenciais. Então, tudo que for feito dentro da empresa, ele não pode ferir esses 5 valores essenciais. Esses valores são imutáveis? Os valores a gente pode considerar como imutáveis. Por quê? Um dos valores é a ética. Tem como eu mudar a ética? Agora sim, eu acho que nessa época agora da empresa, um valor mais importante para esse período seja esse. Então, se você quiser fazer um trabalho de remanejamento, sim, mas não tirar. Na realidade, você não tira um valor, você incorpora um novo. Quando eu vou trabalhar isso daí para a pessoa, que é algo que eu vou falar agora já, né? Que eu vou trabalhar com um empresário, eu coloco para ele o seguinte: tenha os seus 10 valores principais e separe os seus 5 essenciais. O que pode acontecer ao longo da vida, e isso vale para a empresa também, é que dentro dos seus valores principais estão todos lá. Só que os seus essenciais para esse período da vida são esses 5 aqui. De repente mudou as características e tudo mais, mas para esse meu período novo aqui agora, dentro desses 10 mudaram quais são os 5 essenciais.
Você mantém os 10. Todos eles continuam lá, você mas segue e a sua vida com esses valores todos, só que aquele que precisa ter mais destaque nesse momento são esses 5 aqui. quais são os 5 valores de maior destaque na sua empresa? Por isso que eu gosto de chamar de essencial, por causa desse aspecto. Então, dentro da empresa, quando você for definir, pode mudar, dentro dessa característica, tudo bem. Sim. Então, não significa, por exemplo, que nesse período agora a ética não é mais importante. Não, ela continua sendo. Ela tem a mesma só não importância está ali igualzinha. agora porque já é algo que faz parte da cultura empresarial. A gente não precisa ficar destacando a todo momento, porque já está lá. Todo mundo vai atuar com a ética, mas de repente eu não preciso mais escrever ética como um dos valores. Ela já está embutida, incorporada na empresa. Exatamente. Então você pode já deixar dentro dos 10 valores, Sim. mas daquele destaque que você mostra como essencial, você já pode deixar ele ali Você escondido. pode até, assim, em determinadas épocas, ter algumas alterações. Mas ele continua lá, continua como o valor da empresa. Não é porque não está na parede Exatamente. que ele não está sendo cumprido. Exatamente, exato. Essa é a grande sacada. Não é porque não está na parede, não está visível ali, que ele deixou de ser cumprido. Então, ele continua imutável, Sim. só que ele pode estar mais visível ou menos, mais destaque ou Sim. menos destaque. Eu gosto de dizer assim, que ele está lá na cultura empresarial, mas de repente não está aparecendo na lista de valores. Mas ele está na cultura. Ele sempre se mantém. Sim. Ele é imutável nessa hora. Entendido. Vamos lá então para as nossas considerações finais, mas só um toquezinho até antes disso. Eu estava falando que eu ia falar um pouquinho mais, né? O empresário... Pode ficar tranquilo, temos tempo. O empresário, quando a gente estava falando de que ele tem a dele pessoal e a dele e a da empresa, é extremamente importante que você, empresário, faça essa distinção. Se você ainda não fez, comece a pensar nisso daí já. Porque você, como vida, prepara a sua e depois a da empresa. A da empresa conecta com a sua, mas a sua não é a da empresa. A sua abrange todos os aspectos da sua vida. Família, lazer, religião, a parte aspecto social, tudo. Tudo. Inclusive a empresa. Exatamente. Inclusive a empresa, eu empresário é um aspecto. Eu, de repente, eu sou... quando a gente vai falar de empresa, a gente tem os 3 níveis, né? O estratégico, tem o tático e tem o operacional. Quando a gente está começando uma empresa, muitas vezes a gente é os 3 ao mesmo tempo. Então, quando eu sou empresário, normalmente eu sou o estratégico, mas às vezes eu estou lá no operacional também. Se é uma clínica de estética, tá lá fazendo a aplicação. Não tem como eu falar assim, não, eu vou delegar para fazer a toxina botulínica. Às vezes eu não tenho nem funcionário para isso ainda. Mas o tempo todo eu estratégico, né? Então é o tempo todo para o empresário. Eu operacional, enquanto eu não tenho colaboradores para passar o operacional. Bom, aí voltando. Na tríade estratégica, quando você está pensando na sua, quando você pensa eu empresário, é de um jeito. Eu operacional é outro aspecto. São outro 2 formato. aspectos diferentes. E está composto naquele total. Eu marido, eu filho, eu pai, eu... E assim por diante. Lógico, para as meninas a gente diz a mesma coisa, tá? Para todo mundo, independente de gênero, qualquer coisa assim, Exatamente. Vale para todo mundo a mesma regra. Exato. Isso é extremamente importante. Então, pensando friamente no pessoal, na característica pessoal, o que a gente tem que pensar para separar a empresa pessoal? Penso que é exatamente isso que eu estava dizendo, né? Você pensar na sua vida como um todo, todos os aspectos da sua vida. Não só, o que eu tenho que fazer, como é que eu vou fazer, como é que eu não vou fazer, pensando como empresa, né? Isso a gente vê pensando depois. Como operacional também. Pensa primeiro na sua vida. Então,
Vou pensar, por exemplo, na minha visão de futuro, como pessoa. Poxa, quem eu sou, né? O que eu já realizei? Eu estou casado, não estou casado? Tenho filhos, não tenho filhos? Sou empresário, sou profissional dessa área aqui, faço determinada coisa, vou pratico uma religião, vou na igreja, ou vou num templo, ou qualquer coisa assim. Faço caridade, vou de repente cuidar do lar dos velhinhos, ou então vou num orfanato para cuidar. O que eu faço? Como é que eu estou na minha vida como um todo, todos os aspectos? Tenho dinheiro, não tenho dinheiro, isso também é um aspecto, tá? Tem que ser, também tem que ser pensado. Tem que ser levado em conta. Com certeza, com certeza. E tudo isso daqui eu estou pensando eu como pessoa, como ser humano. Bom, definido isso, vamos para a empresa? Bom, meu lado do aspecto profissional aqui falava sobre isso, isso e isso. Então, como eu transporto isso para minha empresa? Eu ia falar da igreja, olha. Para minha empresa. Para a empresa, eu transformo na missão da empresa, eu transformo isso daqui na visão da empresa. Então, o que a empresa virou para mim, pessoa, para eu, pessoa, é negócio que vai me ajudar a atingir a minha visão, que vai me ajudar a realizar a minha missão. Agora aqui na empresa, bom, agora eu vou transformar tudo isso daqui. A missão da empresa é para realizar tal coisa para os meus clientes. A visão da empresa, eu vou atingir determinada coisa. Quais são os valores? Como que vou compor isso daqui? Aí entram os processos. Como eu vou compor tudo isso daqui para atingir a minha visão? O que o empresário vai fazer? O que o fulano vai fazer? O ciclano? Ou as funções, né, que acabam sendo melhores. Cada colaborador, cada função. Exatamente. Então, a função X faz isso, a Y faz aquilo outro, e assim eu vou definindo. E todos para atingir aquela missão. Realizar a missão e atingir a visão. Para ficar bem simples para a gente gravar muito mais. Visão, eu vou atingir a minha visão. Então, poxa, eu vou ser reconhecido, eu vou vender para o Brasil inteiro, vou atingir clientes no mundo inteiro. Então, tudo isso daqui está conectado com a visão. Missão é muito mais de essência, né? Então, poxa, eu vou transformar a vida das pessoas com determinada coisa, com determinada experiência. Eu vou transformar os profissionais da estética em profissionais de sucesso. Então, isso é missão. É o porquê, a existência da empresa. Então, isso daí, tudo vai ser regido por isso. Aí agora a gente vai pensar em planejamento estratégico, planejamento de negócios. Que isso são os nossos próximos podcasts. Acompanhe, se inscreva agora já. Aproveite. Se gostou desse conteúdo, já joinha. Compartilha com os amigos. Compartilha também com os inimigos. Se você gostou, compartilha com os amigos. Tá? Se você não gostou, sacaneie os seus inimigos. Tá? Manda para ele e fala assim, olha, é ótimo. Se eles não gostarem também, faz a mesma coisa, vai compartilhando. O importante é que você conheça nosso conteúdo, veja semanalmente nosso podcast, que tenho certeza que você vai gostar muito desse conteúdo, você vai crescer, você vai desenvolver. E o mais importante, para mim é assim, de tudo o mais importante, terminou de assistir nosso podcast, vai lá e começa a aplicar. Sim, é essencial. É essencial. Não adianta você ver 30 vídeos no YouTube, aqui no YouTube. Não adianta você fazer 30 cursos, 50 livros, 500 artigos. Se você não colocar em prática, aplica, faça. Nada resolve. Não cai do céu. A única coisa que cai do céu é meteoro e avião. O resto tem que trabalhar. Tem que correr atrás, tem que fazer, porque senão não vai. Tá? Então, precisa aplicar. E daqui a pouco está na hora de aplicar. É isso aí. Marcos, vamos lá então para as nossas considerações finais? Vamos lá. Bom,
Para você, empresário, faça a sua tríade estratégica, em primeiro lugar, a sua pessoa, com clareza total e, na hora de escrever, objetividade, simplicidade. Ela precisa ser muito simples para você, para poder mexer com a sua vida. Por que mexer com a sua vida? Porque é ela quem vai te trazer felicidade. Você ter essa clareza. Quando você for fazer da sua empresa, também com clareza, com objetividade, com simplicidade. Porque é essa tríade estratégica da empresa que vai dar a cara da empresa no mercado. É ela que vai mostrar como você quer ser visto pelo mercado como um todo. Seu cliente, seus parceiros ou qualquer outra pessoa. Então, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, se inscrevam e na próxima quarta-feira, qual conteúdo? Próxima quarta-feira, dei muitos spoilers aqui hoje. A gente vai falar de proposta de valor. Você entrega realmente o valor que o seu cliente deseja? Você entrega um produto para ele, um serviço? Você vende um produto ou serviço? Ou você vende valor para ele? Você vende resultado que ele deseja? Que ele está querendo realmente, o problema que ele quer resolver? Na próxima quarta-feira, no nosso terceiro episódio do GIFcast, nós vamos falar de propostas de valor. Então acompanhe essa série que tem muito mais conteúdo aqui. E Marcos, muito obrigado por mais essa semana. Agradeço muito a sua presença e até a próxima semana. Excelente estar aqui com vocês, principalmente com o Gilmárcio. A gente vai crescendo cada vez mais. Pensa nisso daí, hein? Cresça, desenvolva e aplique. Um grande abraço e até a próxima semana.